Eu confesso que eu estou na dúvida se o jogo mais importante desse domingo é Arsenal e Tottenham, um jogo extremamente difícil e um derby aqui entre as duas equipes, uma brigando diretamente pelo título, nesse momento na liderança isolada da competição, porém o City tem um jogo a menos justamente contra o Tottenham, e o Tottenham brigando diretamente com o Aston Villa por uma vaga na Liga dos Campeões, ou se é Manchester City e Forest, porque o primeiro jogo atrasado é esse daqui, né? Teoricamente o jogo é um dos jogos restantes difíceis do City, entre aspas, tá? É esse daqui, com o Brighton também parecia difícil, e o City deu um cacete no Brighton por 4-0, e depois enfrenta o Tottenham lá no final. Então, me parece que o jogo do Arsenal é um jogo mais difícil e com isso tende a ser um pouco mais importante. Mas além disso, temos Napoli e Roma na disputa aqui pela Liga dos Campeões. O Napoli, com essa distância aqui de 9 pontos, tá um pouco mais complicado, né? As duas equipes têm 33 rodadas. Eu tô achando que essa vaga extra ou vai para Roma ou vai ficar com a Atalanta. Lembrando que a Roma conseguiu a vitória contra o Udinese naquele jogo que faltava 20 minutos, né, para jogar. Um gol de bola aérea, novidade, né, para Roma, geralmente marcando de cabeça com o cristante passe do Dybala. Também tem a Atalanta, na Série A italiana, buscando essa vaguinha extra junto com a Roma. A Atalanta, nessa quinta-feira, assim como a Roma, tem Europa League para disputar. No Campeonato Brasileiro tem Flamengo e Botafogo, mais um clássico carioca, já tivemos Fluminense e Vasco, agora mais um clássico carioca por aqui. Na Liga de Portugal, o Sporting praticamente com a mão no título enfrenta o Porto, um jogo bem parelho por aqui. Enfim, o que não falta nesse domingo é jogo importante. A gente pode elencar aí, né, top 3, mas talvez o jogo com a maior liquidez seja o Arsenal com o Tottenham. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário por aqui. Fica o convite para você participar junto comigo. Esse é um planejamento meu, com você, você comigo, todos os dias, para a gente poder entrar no mercado, seja para fazer trade em bolsa de apostas, seja para fazer apostas em casa de apostas da melhor maneira possível, estar mais bem preparado possível. E óbvio, fica o convite para você se inscrever nesse canal e ativar as notificações para não perder nenhum BDM e nenhum outro vídeo educativo que eu coloco aqui no canal. Não esquece também do meu curso gratuito e completo aqui na descrição do vídeo. Eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para esse domingo, dia 28 de abril. Começamos às 10 horas da manhã no jogo, grande jogo de Arsenal e Tottenham. Para quem pensa só em relação a entretenimento, isso aqui é um prato cheio, né? Para quem gosta de acordar cedo no domingo, não tá afim de apostar, não tá afim de fazer trade, não tá afim de fazer nada, só sentar no sofá e assistir um jogaço, esse aqui é excelente, né? Mas a gente também vem pro osso do ofício, a gente também vem para tentar tirar um rendimento, ou pelo menos não perder dinheiro, né? Então vamos tentar analisar esse jogo da melhor maneira possível. Pro Arsenal, é uma das últimas grandes tarefas nessa briga pelo título. Não depende exclusivamente do Arsenal, porque o City ele tem que vacilar em um dos jogos restantes e ele ainda enfrenta o Tottenham, mas de nada adianta torcer contra o City se você não fizer o seu papel, né? E o Arsenal, em relação a não fazer o seu papel, é um profissional. Se a gente buscar as últimas temporadas, o Arsenal é sim condizente com aquele tipo de time pipoqueiro. A última temporada, então, no confronto, por exemplo, contra o Brighton dentro de casa, o Arsenal tomando, se eu não me engano, 3-0, 3-1 para o Brighton. Situações ali de definição e o Arsenal simplesmente não conseguia. Até mesmo nesse campeonato, poderia estar dependendo apenas de si, se tivesse vencido o Aston Villa, e foi dominado no segundo tempo pelo Aston Villa. Então, de nada adianta olhar só para o City, torcer contra o City se você não fizer o que tem que ser feito, né? As próximas partidas do Arsenal, além desse jogo contra o Tottenham, enfrenta o Bournemouth dentro de casa, um adversário acessível, enfrenta o United fora de casa, um adversário chato, e o Everton. Como vai pegar o Everton praticamente com o Everton já tendo afastado o fantasma do rebaixamento, me parece um jogo também bem acessível, né? Então resta o Arsenal passar pelo Tottenham e pelo United. Mas também vai precisar, como eu falei, torcer contra o City. O objetivo do Tottenham é buscar essa vaga direta para a Liga dos Campeões, mas está difícil, porque o Aston Villa tem 6 pontos na frente. Porém, o Tottenham tem 2 rodadas a menos, e isso facilita um pouco a vida do Tottenham, entre aspas, né? Os adversários do Tottenham são, presta atenção, Arsenal, Chelsea, Liverpool. Eu vou considerar o Burnley, mas ainda tem o City. Então é uma tarefa também
de ter que torcer contra o Aston Villa, mas se você fizer o seu dever de casa com os 2 jogos atrasados, você conseguiria alcançar a mesma pontuação de 66 pontos, porém o nível de enfrentamento do Tottenham é muito complexo. O Liverpool provavelmente ali, dependendo do resultado contra o West Ham, eu estou gravando esse vídeo na sexta-feira, se o West Ham segurou o Liverpool, vai enfrentar um Liverpool já ali em queda livre, né? Aí não vai ser assim o pior dos mundos, mas talvez seja um dos últimos jogos do Liverpool dentro de casa, a despedida do Klopp, aí o time vai jogar muito. Tottenham, enfim, Tottenham tá numa situação complicada, apesar de ter jogos ainda por fazer. Utilizando o nosso PDF de apoio, lembrando, se você não tem acesso ao PDF de apoio, é só se tornar membro do canal, vai ser um prazer ter você por aqui. Assim que você clicar em Seja Membro, vai aparecer um vídeo e ele vai te explicar todos os benefícios que você tem no PDF de apoio e, obviamente, no clube de membros, tá? Presta atenção, porque o Arsenal, ele vem num momento muito sólido, no geral, e é o melhor visitante, além de ser o líder momentâneo, é o melhor visitante da competição. Tem uma iniciativa de 76% dos jogos, ou seja, saiu na frente do placar em 76%. O Tottenham é um bom mandante, não é o melhor mandante, mas é um bom mandante. Tem uma boa iniciativa, mas não chega assim tão perto do Arsenal. As duas equipes falharam um pouco em marcar. O Tottenham não falhou em marcar no seu estádio, mas ele marcou menos gols do que o Arsenal. O Arsenal disputou uma partida a mais, né? E marcou mais gols e tomou menos. Quantidade de gols sofridas pelo Tottenham, que é uma equipe que cede oportunidade, a gente consegue ver por aqui, ó. Somente em 13% dos 16 jogos, o Tottenham não sofreu gol em casa. Então é uma equipe que sofre gol quase todo jogo. A média aqui já diz isso pra gente. Diferente do Arsenal, que fica quase 60% dos jogos sem sofrer fora. Né? Então, defensivamente, é um Arsenal muito mais sólido. O Arsenal também precisa de praticamente uma finalização a menos para marcar um gol. É um time bem agressivo em relação a ser perigoso. O Arsenal é um time que gosta de propor, mas se por acaso ele tiver que fazer um jogo reativo, ele sabe fazer. E ele pode sim criar perigo aqui para o time do Tottenham. O primeiro tempo do Arsenal é mais agressivo, mais defensivo, mais vitórias e menos derrotas. Dá para dizer que é um leve favoritismo porque o Tottenham também é um time que marca bastante gol. No segundo tempo, o Tottenham tem um crescimento exponencial no seu ataque, chegando a ultrapassar o Arsenal. Mas o número de gols sofridos também aumenta um pouco, né? É o cobertor curto. Vence mais do que o Arsenal, perde um pouquinho mais. O Arsenal marca muito gol e sofre menos. Então, defensivamente é um Arsenal ainda melhor, mas ofensivamente é o Tottenham que chama a atenção nessa melhora no segundo tempo. O Arsenal marca muitos gols de cabeça, o Tottenham não sofre tanto, porque tem bons zagueiros, tem altos zagueiros, mas o Arsenal utiliza muito bem da bola aérea, tá? Se precisar, provavelmente deve utilizar esse fundamento por aqui. Jogos do Tottenham têm sido muito over 2,5 em casa, isso vai fazer com que as cotações estejam bem esmagadas, é só você esperar para ver. Quase 90% dos jogos do Tottenham foram over 2,5 e 53% dos jogos do Arsenal foram over 2,5. Por que o Arsenal tem uma média de gols menor do que o do Tottenham? Porque defensivamente é um time que toma menos gol, então ele precisa fazer menos esforço para ganhar partidas. Ele não precisa ficar virando jogos, até porque ele costuma sair na frente do placar. Já o Tottenham sai um pouco na frente do placar, mas toma gol com frequência, então para buscar vitória ele tem que fazer mais gols do que o adversário. Isso soma bastante no cenário de 2,5 gols. O time do Arsenal marca com mais frequência no final do primeiro tempo. Para quem não viu a nossa última análise do Arsenal jogando contra o Wolverhampton, a aceleração do Arsenal no final do primeiro tempo é muito forte. O gol do Trossard, mesmo que tenha sido ali no momento bom do Wolverhampton, é batata. O Arsenal acelera muito no final do primeiro tempo fora de casa e a maioria dos gols sofridos é no início do segundo. Já o time do Tottenham marca com mais frequência no retorno do segundo tempo, que é mais ou menos onde o Arsenal mais sofre, pode ser um critério interessante, e também nos últimos minutos de jogo. Né? O Arsenal também marca bastante nesse fundamento aqui, então quem sabe olhar para esse over limite, ou um over limite aqui no HT, onde o Arsenal acelera, pode ser interessante ficar de olho nisso. Tá? A média de cartões do Arsenal é menor, o Tottenham passa de 2 por jogo, o Arsenal não. Para quem é especialista nesses mercados, eu não sou, mas eu gosto de dar alguns pitacos, eu acho interessante o mercado, não trabalho, mas acho interessante, me parece um cenário aqui de um jogo para 3 cartões, só que a gente tem que lembrar que isso aqui é uma grandíssima rivalidade, tá? Uma das maiores rivalidades, então a tendência é que a gente tenha um número de cartões mais elevado. Eu colocaria ali até uma possibilidade de 4, 5 cartões nesse jogo aqui. Os principais jogadores do Tottenham, o Heung-min Son, se estiver disponível, óbvio, verifica isso antes do jogo. O maior assistente da equipe, o maior goleador. Pedro Porro também, um dos maiores assistentes da Premier League. O Brennan Johnson e o Maddison também ajudam muito
a equipe do Tottenham. E o Richarlison, quando está disponível, quando não está lesionado, também é um bom atacante por aqui. Do lado do Arsenal, a gente tem que chamar atenção para o Bukayo Saka, mas talvez nessa partida contra o Chelsea tenha sido uma das melhores partidas do Odegaard. Ele criou muitas grandes chances de gol e não foram em bolas paradas, tá? Foi em bola rolando. Então é um jogador muito inteligente para encontrar o espaço. E num jogo difícil como esse, um meio-campista inteligente faz muita diferença, tá? Vale a pena ficar de olho se o Odegaard vai jogar. O Kai Havertz, eu não tenho certeza se o Arsenal não vai buscar um novo atacante na próxima temporada, mas ele tem aparecido bem nesse final de temporada. E o Trossard também é um excelente coadjuvante. Se você é um trader por aqui, primeiro de tudo, me parece um jogo onde o favorito Arsenal pode se complicar. É um jogo difícil, tem uma rivalidade muito grande. O Tottenham também tem um objetivo de vitória, não é um jogo a passeio do Tottenham. Então, para você que é trader, muito cuidado. O Tottenham é uma equipe que é permissiva, mas que sabe contra-atacar, tem velocidade com o Heung-min Son. É um jogo difícil, com uma possibilidade de se tomar um gol aqui bem eminente. Tá? Se for para trabalhar correção de preço, com cautela, com muita leitura de jogo. Se você é um punter, para trabalhar a favor do Arsenal, tendo o Tottenham essa agressividade toda, por mais que a defesa do Tottenham seja ruim, tendo o Tottenham essa agressividade toda, essa quantidade de gols marcados, e por ser um clássico, né, uma rivalidade muito grande, eu só entraria a favor do Arsenal com o Arsenal jogando bem e uma cotação mais elevada, tá? Não duvido que o Tottenham consiga complicar a vida do Arsenal por aqui. Como eu já imagino, vou até conferir aqui para ter certeza, olha só, a odd dos gols está esmagada, né? A tendência é de um Tottenham que sofra gols, mas que também tente marcar o seu gol. Então o over 2,5 me parece interessante num cenário de jogo desempatado e eu não duvido de ambas marcam por aqui. Os últimos jogos entre eles, 2-2, 2-0, 3-1, 3-0 e 3-1. Dos últimos 5 jogos, tivemos 3 com ambas marcam e o over 2,5 aconteceu em 4 das últimas 5. De preferência, entradas ao vivo com uma cotação que seja mais rentável. 12:30, seguimos na Premier League já. Pegando esse ensejo aqui de liderança, disputa pelo título, o Manchester City visita o Forest nessa disputa do Forest para fugir dessa situação de rebaixamento. Por quê? 1 ponto separa o Forest do Luton Town e 3 pontos do Burnley. Então o Burnley ainda tem chance, principalmente porque o Burnley ainda enfrenta o United, né? E o United é um time pirotécnico e que pode se complicar. Então tem briga nesse final. Eu acho que o Everton acabou se safando depois daquela vitória contra o Liverpool, mas tem briga nesse final. Tirando o Sheffield, qualquer um pode se safar e os dois podem cair. Na minha opinião, o Burnley está crescendo na hora certa, né? Vamos ver se ele vai conseguir se safar. O Luton cresceu mais 5, 6 rodadas atrás e agora caiu de novo. O Forest sempre fez a sua força dentro de casa. Essa temporada perdeu apenas 7 partidas em casa. Não vou dizer que é um número assim tão ruim, porque o Fulham também perdeu 7 em casa. É bem menos do que os outros 3 que estão na zona de rebaixamento, mas nessa temporada especificamente o Forest vem pontuando pouquíssimo fora de casa. Isso vem dificultando o objetivo da equipe de permanecer. Demorou para subir, mas está tentando se segurar. O City é o pior adversário para se pegar agora, porque o City precisa da vitória. Já foi eliminado na Champions, não tem mais nada para fazer a não ser buscar esse título da Premier League, porque o próximo jogo contra o United agora, na final da FA Cup, vai demorar um pouquinho. E é um time que vem embalado, né? Embalou contra o Brighton e agora vem para cima do Forest. Das últimas vezes que eles se enfrentaram, o Forest até conseguiu segurar o City jogando em casa. E é tudo que o Forest quer, pontuar contra o City, afinal de contas, a maioria dos adversários no rebaixamento não consegue. E também é tudo que o Arsenal quer. O Arsenal tá aqui de figuinha feita, de dedo cruzado para tentar fazer com que o City, ou ajudar o City, né, a se complicar por aqui. Tudo vai depender do Forest, né, porque o City a gente já sabe desse poderio. Se a gente utilizar o PDF de apoio, a gente tem aqui um padrão de festa junina nos últimos jogos do Forest, né? Não tem sequência. Pata, perde, ganha. Pata, perde, ganha. Ainda tem até 3 vitórias em casa, não é tão ruim, mas poderia ser melhor. Já o City vem dominando o critério fora de casa, somente um empate aqui fora, o resto, muitas vitórias. Esse empate deve ter sido contra o Liverpool. O time do City não é excepcional fora de casa essa temporada, mas o jogo contra o Brighton mostrou um City que soube reagir. Eu não acho que o Forest vem para ser agressivo como o Brighton foi. O De Zerbi é um maluco, né? Ele gosta disso, o futebol italiano trouxe isso muito para ele, mandou o Brighton para frente e o City jogou de maneira reativa, sabe se adaptar. Mas eu acho que o Forest vai dar a bola para o City, né? Vai deixar o City propor jogo e vai tentar segurar o jogo o máximo possível. Então a gente tem aqui o City que saiu na frente, um pouquinho mais na frente só do que o Forest,
falhou pouco em marcar, mas sofreu gol com frequência. O Forest marca menos gols do que o City, sofre mais gols, o mesmo número de gols sofridos e marcados, né? Isso mostra um time que não passa confiança. Já o City, por mais que tenha marcado bem mais gols, é um time que sofre com mais frequência fora de casa essa temporada. O time do Forest precisa de menos finalizações no alvo para marcar um gol. Isso aqui indica uma possibilidade, sim, senhor, de tomar um gol de contra-ataque. É claro que tomar um gol de contra-ataque em jogos do City é mais raro, mas pode acontecer. A gente não está imune disso daí, não. É óbvio que como o time do Forest finaliza menos no alvo, isso passa um pouco de segurança, né? O City precisa de em torno de 3,9 finalizações no alvo para marcar um gol, mas ele finaliza em média 9 por jogo fora de casa. Já o Forest precisa de 3,4, mas finaliza só 5. Então reduz um pouco esse risco, né? Primeiro tempo do City é ruim. Tem mais gols sofridos, 3 gols a mais marcado apenas, não tem tantas vitórias a mais e tem mais derrotas. Então não é um primeiro tempo, estatisticamente falando, de tanta superioridade do City. No segundo tempo, sim, mais gols marcados, bem menos gols sofridos, menos da metade, mais vitórias e menos derrotas. Aqui é o melhor momento ofensivo do Forest, mas o calcanhar de Aquiles, o pior momento defensivo do Forest nessa segunda etapa. O Forest é uma equipe que marca muito de cabeça e vai tentar utilizar isso contra o City, mas também é uma equipe que sofre muito. Outro cobertor curto, cobre a orelha, cobre o dedão do pé. Um time que também sofre muito nesse fundamento, então se ele chamar o City para cima, é muito provável que o City utilize duas características. A bola aérea para tentar marcar gol de cabeça e a finalização de fora da área. E aí a gente tem Phil Foden fazendo muito gol nesse fundamento, o De Bruyne também aproveitando muito bem. Isso aqui pode complicar a vida do Forest. Como o time do Forest sofre bastante gol, mas tem dificuldade de marcar, é um time com menos situações de over 2,5. O City marca muito gol e tem sofrido com frequência, então tem um over 2,5 mais frequente, contra o Brighton agora, com over 3,5, né? 4-0. O Forest vai aumentando o número de gols marcados à medida que o tempo passa e termina com mais gols marcados no final do jogo, mais os acréscimos, e também é por ali que ele mais sofre, também vai aumentando de maneira gradativa, né? O time do City marca com mais frequência no segundo tempo, principalmente no meio da segunda etapa, e sofre com mais frequência no final do primeiro tempo e no final do segundo. A média de cartões das duas equipes é abaixo de 2 por jogo, me parece um jogo sem tantas faltas, né? Até porque o City não deve jogar em transição, acho que o City deve jogar com bola no pé, propondo o jogo lá na área do Forest, então não sei se vão ser faltas ali com aquela condizência de cartão amarelo, a não ser que o Forest tenha contra-ataque com frequência, né? Aí pode ser que o City tenha que finalizar algumas jogadas ali no meio do campo, isso pode gerar cartão amarelo, né? O Forest, o principal jogador é o Chris Wood, né? O centroavantão lá na frente, faz um bom pivô também. O Ioni, que geralmente é um atacante que está lesionado, tomara que esteja disponível, não sei se vai estar. E o Elanga, ponta direita, né? Que faz um salseiro danado. E temos o Gibbs White também na finalização, o cara que finaliza muito bem de fora da área. O time do City, a gente já sabe, né? Não vou falar tanto do Haaland, porque o Haaland está apagado nesse final, inclusive o Álvares está contra o Brighton, se destacou bastante. Temos o Phil Foden, o De Bruyne, o Álvares, aí sim, o Haaland. Vamos ver quem vai estar disponível aqui nesse jogo, talvez pelo fato de ter jogado o Álvares no jogo contra o Brighton, entre o Haaland aqui no jogo contra o Forest. Se você é um trader, expectativa de um Forest recuado, com o City tendo a posse de bola, se o City tiver aqui uma boa marcação-pressão impedindo o Forest de contra-atacar, um padrão interessante para a gente trabalhar a favor do favorito nessa estabilidade do preço. Se quiser aprender mais sobre isso, não esquece de fazer o meu curso aqui embaixo. Se você é um punter, essa cotação do City, ela é justa pelo que o time oferece. Obviamente o Forest vai tentar fazer um jogo de defesa, contra-ataque. Então, provavelmente, se você quiser uma cotação mais alta, essa cotação mais alta vai demorar, né? Porque o City vai ter o domínio, provavelmente, do jogo, é um cenário. Isso provavelmente vai causar nessa cotação uma subida a conta-gota. E aí você vai ter que ter paciência. Se quiser pegar uma cotação mais alta, vai ter que ser ali no meio do segundo tempo. Se o Forest tiver conseguido esse objetivo de segurar o City, aí uma cotação mais próxima de 1,80, 2 pode ser muito boa, né? Principalmente pelo fato de ser o City. O problema é que vai faltar pouco tempo, né? A gente tem que saber do risco e retorno. Uma cotação de 1,30 envolve 90 minutos, uma cotação de 1,80 vai envolver menos tempo. Mas, se o Forest for bem sucedido, você pode tentar buscar essa cotação mais alta. Para trabalhar mercado de gols, não vou trabalhar gols com o jogo 0-0, só trabalho gols aqui depois que o City abrir o placar. O Forest na frente não me interessa tanto, tá? Porque ele vai se fechar ainda mais. City abrir o placar, o Forest vai ver uma situação ruim, porque vai chegar a 35ª rodada com os mesmos 26 pontos, vai ter que ir para cima do City. É kamikaze o jeito de jogar contra o City vindo para cima? É. O Brighton tentou fazer isso, tomou 4. Mas é o que resta. Então, se o Forest sair atrás, a tendência é que ele vá para cima. E a gente pode explorar aqui um cenário de talvez de mais 2 gols.
né? Mas somente nesse cenário que eu olharia para o over 2,5. Beleza? 1h da tarde, a Atalanta enfrenta o Empoli. E nesse campeonato italiano, onde a Inter já foi campeã, só resta ali a disputa pela Champions e a disputa contra o rebaixamento como algo interessante, né? Tem a disputa também na Europa League, mas é algo, assim, complementar. Ao mesmo tempo que tem algumas equipes brigando pela Champions, vai sobrar uma vaga na Europa League. O que resta aqui é saber quem vai para a Champions, para a Europa League e para a Conference League. Nesse momento, a Atalanta tem um jogo a menos, então ela pode encostar na Roma com 57 pontos e ficar viva nessa briga pela Liga dos Campeões. Mas, lembrando, na quinta-feira a Atalanta tem o primeiro jogo das semifinais contra a equipe do Marselha na Europa League. O Marselha que eliminou o Aston Villa e a Atalanta que eliminou o Liverpool. Então tem que ver se a Atalanta vai com o time titular. Eu acredito que sim, tá? O Empoli briga contra o rebaixamento, é uma das equipes com proximidade. Inclusive, nesse momento que eu tô gravando, o Frosinone tá no intervalo, vai vencendo o time da Salernitana. E o Frosinone está indo a 31 pontos. Então, o Empoli está, sim, ameaçado de rebaixamento, né? Isso pode dificultar um pouco a vida da Atalanta, principalmente se a Atalanta estiver um pouco desfocada, né? Nos últimos jogos entre eles, o Empoli complicou a vida da Atalanta apenas uma vez dentro de casa. De resto, foram 4 vitórias da Atalanta. Utilizando o PDF de apoio, a gente consegue perceber que a Atalanta vinha numa sequência muito sólida, e aí teve uma derrota e depois um empate contra o Verona. Já o Empoli está numa sequência bem ruim, chegou a ter 2 vitórias, mas depois teve 3 derrotas consecutivas para o Milan, para a Inter e para o Lecce. Inter e Milan, adversários fortes assim como a Atalanta, o Lecce não, o Lecce está lá embaixo, então o Empoli perdeu aqui um confronto, vamos dizer assim, direto, né? A Atalanta tem mais iniciativa, sai mais na frente do placar, falha menos em marcar e fica mais jogos sem sofrer. 20 gols a mais marcou a Atalanta e bem menos gols sofridos da Atalanta. O time do Empoli ficou metade dos 16 jogos, né, 8 jogos, sem conseguir marcar. Então, discrepância bem grande aqui. A Atalanta precisa também de uma finalização a menos para poder marcar um gol e o Empoli não consegue chegar a mais do que 4 finalizações no alvo por jogo. Isso é ruim, porque a equipe precisa de 4,6 para marcar um gol. Então, a tendência é que o Empoli de novo tenha dificuldade para marcar. Tendência, tá? Não é certeza. Toma cuidado. A Atalanta marca no primeiro tempo muito mais gols do que o Empoli e sofre bem menos, né? Então é um primeiro tempo de superioridade da Atalanta. No segundo tempo, o Empoli passa a ser mais agressivo, só que a consequência também é um time mais frágil defensivamente. Então a Atalanta segue sendo superior. A Atalanta marca pouco de cabeça essa temporada, há umas 3, 4 temporadas atrás era muito mais agressivo, hoje em dia não, mas o Empoli também sofre bastante nesse fundamento, então se a Atalanta resolver utilizar ali da sua bola aérea pode ser interessante. Os jogos da Atalanta são mais over do que os jogos do Empoli, porque o Empoli não toma assim uma quantidade gigantesca de gol e tem dificuldade para marcar. O Empoli marca a maioria dos seus gols no final do jogo e sofre com mais frequência no início do segundo tempo. A Atalanta marca mais no final do primeiro tempo e no final do jogo, e sofre com mais frequência no miolo aqui, quase no mesmo momento do time do Empoli. O Empoli não é uma equipe que fica rodeando a sua área para buscar escanteios, é uma equipe provavelmente mais de contra-ataque. A Atalanta já vai ter muito mais a posse de bola, tendência que a gente consiga ver a Atalanta com um domínio aqui em alguns momentos do primeiro tempo, principalmente. O time do Empoli tem uma média maior de cartões, mas não é assim tão elevado, tá? O principal jogador da Atalanta é o Koopmeiners, o artilheiro da equipe, né? E também quase um dos maiores assistentes. O Charles De Ketelaere, o Lukman e o Pasalic têm uma assistência muito boa aqui, além dos gols marcados. O Lukman tem 8 gols. E o Gianluca Scamacca, se for jogar, é um artilheiro que cresceu muito, vamos dizer assim, esses últimos 3 meses, né? Contando também essa boa sequência na Europa League. Jogador que teve no Sassuolo, que jogou no West Ham e agora tá aqui na Atalanta. Se você é um trader por aqui, um pouco parecido com o jogo do City, não sei qual vai ser o comportamento do Empoli. Confesso para vocês que eu não faço regularmente jogos do Empoli como eu faço do Force, mas eu indico esperar o jogo começar para identificar o comportamento. Se for um Empoli que vem para tentar somar um ponto, a Atalanta vai ter mais facilidade para ter dominância do seu jogo. Se for um Empoli para vir mais agressivo, para tentar vencer, aí a Atalanta pode ter um pouco mais de risco para estar a favor principalmente dela. Mas tudo vai depender do que a gente encontrar na leitura de jogo. Me parece um jogo onde a Atalanta tem que vencer, mas tem que fazer uma balança entre o foco na Europa League, né, e essa vaga na Liga dos Campeões. Tudo indica, né, se o Rio caminhar em direção ao mar, como a gente fala, que a Atalanta tenha uma vitória até tranquila, mas é bom tomar cuidado porque essa atenção de Europa League pode complicar um pouco. Se você é um Panther por aqui, sinceramente eu vejo favoritismo na Atalanta, mas esperaria uma cotação mais elevada
elevada para trabalhar a favor dela. E se for para trabalhar o mercado de gols, como o Empoli é uma equipe que tem dificuldade de marcar, eu só entraria no mercado de gols se a Atalanta estivesse na frente, porque aí o Empoli provavelmente vai desfazer o seu bloco defensivo compactado e vai sair mais para o jogo, oferecendo espaço. Mas eu não puxaria tanto a corda, tá? Eu gosto do over 1,5 com uma odd mais alta. Os últimos jogos entre eles, ó, o over 2,5 aconteceu em 1, em 2 e em 3, dos últimos 5. Tá? Tivemos cenários de under 2,5. Então, eu não puxaria tanto a corda não, principalmente por essa situação de Europa League vindo aí na próxima quinta-feira. Vamos aos nossos complementos nesse domingo, para o vídeo não ficar muito grande, mas eu prometo que vou passar em vários jogos, tá? Muita gente me pediu também para eu comentar sobre aqueles times do submundo. Eu não trabalho tanto hoje em dia, mas gosto muito de acompanhar. Então, eu vou comentar sobre eles também. Dos favoritos que provavelmente devem vencer, né? Temos o City e a Atalanta. Essa lista do Radar Esportivo vai ficar aqui embaixo para você conferir. Eu faço ela no Radar Esportivo. Se você não usa o Radar Esportivo, tá perdendo tempo. Aproveita nessa parte de estratégia aqui do lado que eles têm para construir as suas listas, né? Seu planejamento de trabalho, suas estratégias que eu crio aqui, várias, ó. Dá para você criar aqui uma nova estratégia, mas se você quiser conferir a minha, é só clicar no link aí embaixo. Dos favoritos que podem se complicar, o Arsenal, que vai enfrentar um grande adversário, e o Napoli, né? Enfrenta a Roma, que sim tem um jogo importante na quinta-feira contra o Leverkusen, mas ainda briga nessa situação de Champions League, assim como o Napoli, né? Que também quer beliscar essa vaga aí, pelo menos na Europa League, mas é um favorito que pode se complicar. Para quem não lembra, o Napoli acabou de se complicar contra o Empoli, que vai enfrentar a Atalanta, né? Então vamos tomar cuidado. Nos jogos para gols, o Magdeburg, que praticamente eliminou a sua chance de rebaixamento, enfrenta o já rebaixado, praticamente também, Osnabrück, e o Nuremberg enfrenta o Karlsruhe. Ainda existe chance matemática do Karlsruhe se classificar nessa promoção, mas é muito difícil. Nos jogos para correção de preço, nós temos o clássico carioca entre Flamengo e Botafogo. Eu sempre gosto de tomar cuidado com as cotações baixas em clássico, porque eu respeito muito a situação do clássico. O Flamengo perdeu aí, depois de muito tempo agora, na Libertadores. O Botafogo vem embalado, né? Duas equipes próximas na tabela, então o favorito aqui pode se complicar sim. É um jogo bom para correção de preço. O Lyon enfrenta o Mônaco segundo colocado, e deve ficar nessa segunda colocação do campeonato francês. O Mônaco cresceu muito nesse campeonato, né? Era um time que chegou a estar na zona de rebaixamento, perigando cair para a segunda divisão. O Cruzeiro enfrenta o Vitória que vem do Bavi 2-2, chegou a abrir 2-0 e tomou 2 gols no segundo tempo. O Corinthians, em crise, enfrenta o Fluminense, que também não conseguiu vencer o Colo-Colo. O Corinthians está na zona de rebaixamento, muito cedo ainda, né? Temos o Derby de Andaluzia, às 16 horas, um dos jogos mais, assim, uma das disputas mais ferrenhas do futebol mundial, né? Tem muita briga nesse tipo de jogo, então é um jogo bom para correção de preço, tá? A situação aqui é de um Betis ainda brigando por uma vaga na Europa League e um Sevilha que se recuperou, né? Também teve próximo da zona de rebaixamento. Temos Porto Sport, outro grande clássico por aqui, o Sporting cada vez mais com duas mãos, um pé e quase o outro pé na taça. O Benfica enfrenta o time do Braga nesse final de semana. Talvez, se o Benfica se complicou, pode ser que o Sporting já entre aqui com uma vitória para ser campeão, né? O Fortaleza pega o Bragantino, jogo bem truncado por aqui. O Juventude enfrenta o Atlético Paranaense. Dentro de casa, o Juventude é muito chato de se enfrentar. E o Internacional enfrenta o Goianiense. O Goianiense vem tendo uma complicação muito grande, né? Segundo jogo, não é o segundo consecutivo, mas é o segundo jogo em casa consecutivo que ele fica com 2 jogadores a menos. E agora enfrenta o Internacional, que é muito bom time. Concordo com esse favoritismo do Inter. É óbvio que tem que tomar um pouco de cuidado, mas o Internacional é muito bom time. O Goianiense é aquele time de contra-ataque. Ele vai tentar se segurar para contra-atacar. Se o Inter tiver dificuldade para marcar pressão, pode acabar se complicando, mas se o Goianiense não se segurar, o Inter também, se sair atrás do placar, a situação do Goianiense vai ficar difícil aqui. Nos jogos extras, vamos lá, que não falta jogo extra aqui, tem 22, ó. Pohang Steelers, na Coreia, a K-League, com 17 pontos, é o líder nesse momento isolado. Dá pra ficar de olho 2 horas da manhã, tá afim? Eu já tô dormindo faz tempo, né? Eu acordo cedo, mas não tão cedo. A Inter pega o Torino, aqui já é um time campeão, contra um time de meio de tabela, que não disputa praticamente mais nada, a não ser que o Torino consiga beliscar essa vaga aqui na Conference, que eu acho difícil. Na Escócia, o Rangers enfrenta o St. Mirren. Eu, sinceramente, nessa temporada, eu tenho evitado, vou evitar no finalzinho fazer Rangers e Celtic,
porque eles estão decepcionando muito, né? Já entramos nessa zona aqui de Championship Round, então os 6 vão se enfrentar. Talvez a gente ainda tenha um confronto entre Celtic e Rangers, mas o Rangers teve faca, queijo, manteiga na mão para ser campeão e agora, pelo visto, né, entregou o título de bandeja aqui para o Celtic. Na Suécia, o Malmö enfrenta o AIK, os dois líderes do campeonato nesse momento. Na Inglaterra, o Bournemouth pega o Brighton. O Brighton acabou de tomar um cacete do City. Na Itália, o Bolonha, que briga para manter essa vaga na Champions, enfrenta o Udinese, que nesse momento, com a vitória parcial do Frosinone, está na zona de rebaixamento, se eu não me engano. Borussia Mönchengladbach enfrenta o União Berlim. União Berlim que não se cuide não, tá? União Berlim que não se cuide se ele não entra nessa zona de rebaixamento no final, hein? O Gladbach também não tá salvo. Na Dinamarca, o Nordsjælland enfrenta o Brøndby. O Brøndby é líder nesse momento aqui na fase de Championship também. O Celtic pega o Dundee. Esse é o Dundee mais fraco, né? Tem um Dundee mais forte, se eu não me engano, mas já foi para a segunda divisão, então esse aqui acaba sendo o mais forte. O Ludogorets, que é líder isolado também do seu campeonato, já está na fase de Championship, já foi praticamente campeão, né? 11:45. Na Áustria, o Red Bull enfrenta o Sturm Graz, aqui os dois líderes, né? Aqui ainda tem jogo, aqui ainda tem campeonato pela frente. Na Noruega, o Molde enfrenta o Haugesund, acho que é assim que se fala, o Molde na segunda colocação, abaixo do Bodø Glimt. Na Alemanha, o Mainz, que vem numa fase excepcional, mas perdeu 3 partidas em 10 jogos e tá conseguindo sair, tá degola. Nesse momento tá até fora, né? Mas eu acho que o Bochum tá pontuando. Vamos ver como é que vai ser. Na Sérvia, o Estrela Vermelha, na liderança aqui, também é praticamente campeão, mas ainda tem um pouco de campeonato. Na Hungria, o Ferencváros pega o MTK Budapest, também com 15 pontos de diferença. Vai ser difícil pegar o Ferencváros. É difícil, né? O Ferencváros é um time muito forte. O Copenhague aqui na Dinamarca também está disputando uma proximidade com o Brøndby, ainda tem campeonato. O Viking Reykjavik na Islândia, líder isolado da competição, mas tá começando agora, né? Na Islândia. Na Croácia, o Rijeka é líder, mas tem perseguição aqui do Dinamo Zagreb. Na Alemanha, as duas equipes que subiram esse ano, o Heidenheim subiu campeão, o Darmstadt vice-campeão. Pelo visto, o Darmstadt já foi, né? Já abraçou o Papai do Céu e o Heidenheim vai ficar. Na segunda divisão, Curitiba pega o Brusque, um jogo para cada um aqui ainda. Na Série A, a Fiorentina, que ainda tem chance de pegar uma vaga na Conference, enfrenta o Sassuolo, que cada vez mais está mais próximo do rebaixamento. E finalizamos 6 horas da tarde com Goiás e Ponte Preta. O que não falta, como vocês podem ter visto, é jogo extra, jogo complementar, grade de trabalho. E isso, obviamente, é bom, mas tem o ônus, né? Todo bônus tem um ônus. Então, você se mantém aí dentro da sua gestão, da tua metodologia, principalmente contenha esse teu dedinho nervoso para poder clicar em qualquer lugar. Para de pensar só em crescer banca, pense em fazer boas entradas e boas saídas, né? Não esquece que você tem a opção sempre de sair da posição, principalmente se você é um trader, né? Abriu uma posição merda, fecha, não precisa esperar o barco afundar, começou a ver um buraco no barco, tá enchendo de água, sai fora, fecha a posição. Não precisa se abraçar. Nossa, fiz uma entrada ruim, vou torcer até o final. Fecha a porra da posição, é muito mais fácil. Tá bom? A gente se vê na segunda-feira, combinado? Com a banca intacta, ou pelo menos tendo ciência de que fez o melhor possível. Posso contar contigo? Então beleza, um abraço.